Sejam muito bem-vindos a mais um Dois Pode Mais. Hoje é um podcast diferente, porque só tá eu aqui, eu e Tatiana. Nós somos os hosts desse podcast, mas hoje a gente vai entrevistar um ao outro para a gente poder falar sobre a nossa vida, sobre as curiosidades, né, da nossa vida aqui nos Estados Unidos, falar também sobre projetos que nós temos hoje, né, Tatiana com esse projeto que é a menina dos olhos dela, que é o Salto Alto hoje, é o meu projeto também de finanças, né, pessoais e também de investimentos que eu tenho no Instagram, e como a gente vai fazendo essa administração financeira, então eu estou compartilhando esse conteúdo com vocês, e eu vou começar então com a Tatiana aqui a falar sobre o programa Salto Alto. Como foi essa ideia de você criar esse programa, né, que só para mulheres? Por que só para mulheres? Qual é essa intenção? Qual o propósito desse programa e o porquê que ele nasceu? Então, obrigada. Estou feliz de estar aqui nesse podcast, o Dois Pode Mais, porque eu acredito que dois sempre pode mais do que um. E estou feliz com o programa Salto Alto também. O programa Salto Alto ele foi criado, ele foi construído a várias mãos, mas nasceu do desejo do meu coração de realmente impulsionar a liderança feminina no Brasil. Eu acredito que as mulheres elas realmente precisam de espaço, de uma viagem como essa, para darem um verdadeiro salto alto na vida de cada uma delas, que foi o que aconteceu na imersão de abril e é o que vai acontecer, tenho certeza, agora na imersão de outubro. E esse é o propósito, impulsionar a liderança feminina no Brasil. Por quê? Porque as empresas precisam de uma liderança feminina autêntica, precisam de uma liderança com propósito, de uma liderança humana, de uma liderança que tenha as skills que a nova geração também precisa. Não só quem está no mercado de trabalho, mas a nova geração que está chegando precisa de uma liderança autêntica. Eles estão em busca disso. É a mulher sendo líder. Porque Exatamente. Muitas vezes a mulher acha que precisa ficar masculina, a mulher precisa ser dura, a mulher ela perde a essência dela para poder se transformar no que ela não é, e ela se torna infeliz no trabalho dela, porque ela fica ferindo a identidade dela o tempo inteiro para ser algo que ela não é e para ser respeitada através de uma coisa que é uma... Através de um personagem. E muitas pessoas acabam vestindo um personagem, vestindo uma máscara, e não sendo quem de fato elas são. E existe uma beleza muito linda, né? Muito grande em você ser quem você é. E as pessoas precisam que nós sejamos quem nós somos. Né? Obviamente a gente vai trabalhar as nossas limitações, mas cada um tem algo precioso. E essa joia que existe dentro de cada um de nós, isso pode ser colocado a serviço do outro dentro das empresas. As empresas precisam da nossa autenticidade, precisam do nosso propósito, precisam de nós. Agora, histórias, eu tenho certeza que história mexe com o seu coração, você gosta de ouvir histórias. E me lembrei de uma história que agora eu acho que você podia contar pra gente, sem citar nomes, obviamente, daquela reunião que você teve com uma mulher, que eram só mulheres. Sim. E essa mulher foi extremamente rude. Conta essa história pra gente, porque talvez algumas pessoas podem se identificar ou conhecer alguém que é dessa forma e talvez essa história venha ajudar essas pessoas, essas mulheres que estão nos assistindo. Então, há mais ou menos uns 3 anos nós fizemos uma reunião de prospecção na empresa, o que é uma reunião de prospecção, né? De apresentação da nossa empresa para um cliente. Reuniões essa que você hoje nem participa mais. Né? Eu não participo mais dessas reuniões, mas assim, até então, né, essa era uma reunião que era necessária a minha presença, assim, a gente ficou esses anos aí todo treinando o nosso time para que hoje eles pudessem estar no lugar que eles estão. Naquele momento ainda estavam no treinamento e eu precisava estar presente nessa reunião. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na sala, eram só mulheres, era na sala do Zoom, né, porque foi pelo computador. E o que aconteceu? Quando entraram só mulheres na reunião, eu pensei na hora, ai, que bom, só tem mulheres, adorei essa reunião. E ainda fiz esse comentário, falei, que bom, uma reunião só de mulheres, só executivas e tal. Enfim, fiz esse comentário. E aí, eu fiz uma breve apresentação da Agência Mais, da minha carreira, e deixei o meu time falar, porque o meu time tinha preparado o que seria oferecido para o cliente, né? Nós estávamos participando de uma concorrência. E o que aconteceu? Quando eu me apresentei, quando eu fui colocar o meu time para falar, uma gestora que estava na reunião falou, não, quem vai falar é você, porque você está acabando de me dizer que você não estudou nada sobre a gente. Extremamente grosseira. E ela foi rude, né? E aí eu falei,
Eu falei, não, na verdade é porque o meu time está mais capacitado do que eu. Porque eles estão ali, elas Eles estão aqui estudaram, eles fizeram para projetos, isso, são de fato. competentes. Eu conheço a empresa, mas ela, não, mas eu quero que você fale. E eu confesso para vocês que eu fiquei assim, fiquei lá pedir ajuda a Deus. Falei, Deus, me ajuda, me dá tranquilidade, me dá inteligência emocional nesse momento, porque eu preciso ter equilíbrio aqui. E eu continuei, e eu falei um pouco, e aí ela foi e falou assim, melhor deixar seu time falar. Querendo dizer, você falou e não disse nada. E eu mesmo assim Ela estava continuei. armada desde o primeiro Ela estava segundo. armada desde o primeiro momento da nossa conversa, né? E aí o nosso time falou e tal, depois eu fui complementando, fui falando, a gente foi conversando. Enfim, acabou a reunião. Como eu me senti? Extremamente desrespeitada. E eu vi ali também uma líder que estava vestindo um papel que não era o dela. Ela não precisava me tratar daquela forma. Ser tão hostil e ser tão grosseira. E assim, e ela olhava, ela fazia umas caras. E aí o que aconteceu? Quando terminamos a reunião, eu liguei para a gestora dela, que agendou a reunião conosco. E eu dei um feedback. Eu falei, olha, eu quero que você passe, por favor, o feedback para a sua gestora, você que marcou a reunião conosco, de que eu me senti extremamente desrespeitada como profissional, como mulher. Fui desrespeitada na frente dos meus funcionários, na frente da minha equipe. Acho que não teve empatia. Até porque é um investimento de tempo, né? Uma concorrência a gente não ganhou nada, a gente não tá ganhando nada para aquilo, a gente tá ali para se apresentar. Exato. E aí você vê como as mulheres estão doídas, estão feridas, porque só quem fere, uma pessoa que te fere, ela é ferida. E aí você vê a necessidade realmente da gente conversar, da gente ter conversas e trocas sobre esse tema. E aí, logo depois, ela decidiu me procurar. Assim, no dia seguinte que eu dei esse feedback. Ela me procurou, ela falou, eu quero conversar com você, me gravou até um áudio no WhatsApp e nós agendamos uma conversa. E quando eu conversei com ela, ela falou, olha, eu quero saber o que aconteceu, por que você se sentiu assim? Aí eu expliquei, eu falei, olha, me senti assim, assim, assim. Fiquei feliz de estar participando de uma reunião só com mulheres e não entendi a forma como você me tratou, porque eu estava ali como profissional, assim como você, eu não te desrespeitei em momento algum. Você me desrespeitou. Eu me senti desrespeitada por você e a gente não precisa disso. E ela me pediu desculpas. E ela falou, olha, eu quero dizer uma coisa pra você. Eu quero te pedir perdão, quero te pedir desculpas. Vocês vão ganhar a concorrência. Eu quero te dizer que eu vou começar a vestir mais rosa em sua homenagem. Ela Porque fez ela até falou, uma né, eu estou brincadeira. num ambiente tóxico. Ela falou, eu estou num ambiente muito masculinizado. E acaba que eu, às vezes, visto esse papel. E eu, às vezes, para ser aceita, ser vista, ser respeitada, às vezes, eu preciso fazer isso. E eu já não tô mais conseguindo ver quando eu estou sendo grosseira ou não. Exato, ela falou exatamente isso. E aí ela falou, eu quero te agradecer porque você me ajudou. E aí, aí ela falou, e toda vez que você tiver uma reunião comigo de trabalho, você vai mandar um WhatsApp pra mim assim, ei, você tá sendo muito durona, ei, durona. E ainda brincou. Uma semana depois eu mandei mensagem pra ela, e aí, durona, como é que você tá? Você tá bem? Porque eu me conectei com ela, eu gostei dela. Isso foi importante pra ela. E aí o seu feedback foi importante, porque você poderia ter deixado passar. Sim. Você poderia ter deixado ela continuar sendo aquela pessoa que ela ficar era. falando só dela e ficar remoendo aquilo. E a gente falou, porque a gente foi muito grosseiro, Sim. foi muito fora Exatamente. de tempo, né? Exatamente. Você sabe que eu tava lendo o livro. Nós falamos bastante nele. Exato. Eu terminei de ler um livro agora, O Especialista em Pessoas, né? Até do Thiago Brunet. E ele fala sobre isso, ele fala sobre como que a gente tem que lidar com uma pessoa quando ela age assim com a gente, né? A gente tem que usar a ferramenta chamada compaixão, que é diferente da empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro, mas a compaixão é você não ficar imóvel. Aquilo é você se colocar no lugar do outro, mas não ficar imóvel, ou seja, fazer algo. Eu, naquele momento, usei dessa ferramenta, ou seja, eu falei do como eu me senti, mas eu falei, e eu dei esse feedback. Eu achei que era importante para ela ouvir. Uhum. Porque é aquilo, foi o que você falou. Eu poderia nunca mais falar com ela, deixar pra lá e ficar remoendo isso. Mas eu falei, não, alguma coisa precisa. Ela está doída. Só fere quem é ferido. Então eu vou fazer alguma coisa. E uma semana depois ela pediu demissão. E ela saiu do trabalho e a gente fez uma live juntas. Porque, na verdade, ela ficou tão reflexiva, foi tão Sim. impactante pra ela, foi tão fora
do mundo, porque as pessoas não estão acostumadas a falar, as pessoas estão acostumadas a ver, a ver as atitudes das outras, elas se incomodam, elas ficam irritadas, mas elas não dão a oportunidade da pessoa melhorar. Sim, E elas me falam for... por trás. Isso é muito cultural também dentro das empresas. Isso é algo que, por exemplo, no programa Salto Alto a gente fala muito disso. De você falar a verdade, de você ser verdadeiro. Mas é claro, você vai dar um feedback com amor, né? Da melhor forma possível. E não um feedback grosseiro, estúpido. Você precisa, inclusive, desenvolver habilidades para dar feedback. E assim, a gente fala muito disso, porque as empresas precisam disso, as pessoas precisam ouvir para que elas possam melhorar. Porque você falar de uma pessoa para outra não vai ajudar ela em nada, ela não vai melhorar em nada. Mas se você chega para ela e dá um feedback verdadeiro e, obviamente, sabendo dar esse feedback, isso pode trazer uma transformação, como houve na vida dela, e ela pediu demissão. É verdade. E agora eu passo a bola para você, fazer a pergunta, para você poder me... Entrevistar. Eu te entrevisto todos os dias. Leandro, assim, uma característica sua que eu admiro muito é a prudência. De onde vem isso? A prudência, eu acho que desde pequeno eu tenho essa característica. Eu acho que a gente vai aprendendo com a minha mãe e meu pai também. Eu nunca vi eles sendo imprudentes em nada. Eu acho que isso vem de família, mas eu acho que vem muito de característica de personalidade mesmo, né? Também, isso contribui muito. E eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre dei o melhor pra fazer. Eu nunca... o que me deixa muito chateado é terminar um projeto, é terminar alguma coisa e falar assim, poxa, isso não foi tão bem aqui ou ali, porque a gente não deu o nosso melhor. Isso eu fico muito chateado. Porque eu gosto de dar o meu melhor. Tudo que eu faço na questão do visto que a gente tirou aqui, eu falei, cara, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso fazer o melhor. Porque se algo não der certo, e as coisas podem não dar certo no final, e a gente pode tentar de outras maneiras, nunca é um ponto final, mas elas podem não sair como nós planejamos, mas eu gosto de falar assim, eu fiz o meu melhor. Isso eu tenho uma consciência, assim, algo que mexe muito comigo. Então, eu acho que a prudência, o que é a prudência, na verdade? É você não ser ousado demais ao ponto de ser irresponsável e nem paralisado ao ponto de você não realizar nada. Então, eu sou prudente. Eu sou ousado na medida certa e eu também não dou passos quando eu acho que isso vai extrapolar e se tornar algo que vai ser prejudicial ao projeto, à minha vida, ou seja lá o que for. Então, a prudência, eu acho que é isso, você ser prudente, você não dar passos maior do que a sua perna, porque você com certeza vai colher a consequência desse ato irresponsável. Então, acho que a prudência vem muito disso, e isso reflete na minha vida financeira, porque eu não gasto mais do que eu preciso, do que deveria, porque eu entendo o valor do meu dinheiro, o quanto é sacrificado para mim, para você que tá me assistindo aí. Ninguém ganha dinheiro fácil. Dinheiro ele vem de um trabalho muito árduo, né, de um projeto que você dedica horas, porque quando você está fazendo qualquer projeto, quando você está trabalhando, você está vendendo a sua hora. E a hora, o tempo é o que é de mais importante, mais precioso na nossa vida. E você está vendendo o seu tempo. Então você precisa valer que esse tempo tenha valor. E quando você recebe isso, é de algo que você investiu o seu tempo, que é de algo mais valoroso. Aí você vai pegar esse dinheiro, você vai deixar as suas emoções rasgar esse dinheiro, pegar esse dinheiro e passar para a mão de outras pessoas, de empresas, de negócios que você não precisa, porque muitas vezes a gente compra a tristeza, a gente compra a infelicidade, a nossa infelicidade, né? As nossas decepções, as nossas angústias, a gente paga por isso. A gente vai lá, pega o nosso dinheiro, faz uma compra, ai, como eu tô melhor. Né? As pessoas fazem isso. E, na verdade, ela não vai usar aquilo depois, aquilo vai ficar encalhado, e o dinheiro dela, que foi conquistado com o tempo dela, vai pro lixo. Sim. Então, acho que a prudência com o dinheiro, e depois, obviamente, eu aprendi a multiplicar o meu dinheiro. Porque existem essas três vertentes, né? Eu acho que na questão financeira. Você precisa não gastar mais do que você precisa, mais do que é necessário, gastar com realmente você, né, com as coisas que são úteis para a sua vida, você aumentar a sua renda, como eu vou fazer com que o meu tempo valha mais, e quando eu estiver trabalhando eu possa ganhar mais, e depois vai com esse ganho, com essa soma de você economizar, né, não gastar no que você não precisa, com que você aumentou os seus ganhos, aumentou suas possibilidades, aumentou a entrada de fluxo de dinheiro na sua vida, você vai pegar esse dinheiro que você vai investir, fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então, é a soma dessas três coisas que me fez ser prudente na minha vida financeira e compartilhar, porque eu tenho um case de sucesso, né? E realmente eu não estou falando de finanças nas redes sociais, eu não estou falando de finanças pessoais, de investimento, de algo que eu não conheço. Eu não estou fazendo cursinho online para pegar o dinheiro que você me paga no cursinho para investir, não. Eu trabalho muito,
Para que esse dinheiro que eu ganho, eu multiplico esse dinheiro através de investimentos aqui nos Estados Unidos, através de investimentos no Brasil, mas hoje muito mais aqui nos Estados Unidos, para que o meu dinheiro possa multiplicar. É você fazer o dinheiro multiplicar, são os juros compostos. Mas quem quer, na verdade, começar a investir, o que tem que fazer? O primeiro passo é esse, é você começar a gastar o mínimo possível, fazer com que o dinheiro, dar valor para o seu dinheiro, né? Aumentar suas possibilidades de ganhos, porque você precisa... Porque a gente, às vezes, está com tempo ocioso, a gente precisa, às vezes, fazer um curso, se aprimorar, investir em conhecimento pessoal para que você possa melhorar a sua entrega, porque quando você está numa empresa, por exemplo, estou falando isso aqui, né, não só como você como empreendedor, porque empreendedor você tira a tampa, quanto mais você trabalha, quanto mais você tem ideias, quanto mais você otimiza, o seu business cresce e você automaticamente ganha mais. Como profissional do mercado, você precisa estar... se aprimorando, fazendo cursos novos, fazendo pós-graduação, você precisa estar abrindo conhecimento da sua área, porque a empresa vai perceber, né, que você tá gerando valor para essa empresa, a sua entrega está melhorando e está aumentando, então, consequentemente, você tem como barganhar salários melhores, você tem como crescer na sua carreira, na sua empresa e, consequentemente, você vai aumentar os seus ganhos. Mas você também precisa, com essa combinação, você vai aumentar, mas se você cortou de onde está saindo e você está aumentando seus ganhos, vai sobrar dinheiro. Agora, o que você vai fazer com esse dinheiro que está sobrando? Você precisa fazer ele multiplicar, juros compostos, você vai investir. Aí você vai comprar uma ação, que é uma ação, ou ações, ou ETFs, ou REITs aqui nos Estados Unidos, que é onde eu tenho investido mais, e você compra essas ações que têm possibilidades e potencial de crescimento e, além disso, ela te paga dividendos. Então, são juros compostos. Além dessa ação valorizar, essa ação vai estar gerando dividendos. Todo mês, ou todo trimestre, ou todo semestre, ela vai estar caindo na sua conta um valor, porque você é proprietário dessa ação. E aí você começa a fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então, eu acho que essa é a combinação perfeita. E começar a investir, você precisa começar a ter consciência que o teu futuro chega, o amanhã ele vai chegar, né? Você vai ficar mais velho, você vai perder fôlego, você vai perder força de vida, você vai perder... E como vai ser quando você estiver nesse momento? Sim. Isso me motivou muito. Não, com certeza. E também quero te fazer uma pergunta pessoal, né? Porque é pra gente poder também falar de coisas que as pessoas têm curiosidade. Além desse tema que é super importante. Como é você ser casado com a sua sócia? Como é pra você? Eu acho que é um desafio, mas pra gente hoje se tornou mais fácil, né? Eu acho que questão de empresa, acho que a gente... soube lidar muito com isso, a gente não tem vaidade. E eu acho que a primeira coisa que você precisa ter quando você é casado e trabalha junto com a sua esposa, você precisa ter admiração por ela. Você precisa sentir prazer e desenvolver isso para você ver o crescimento dela e ela ver o seu crescimento também. Claro. E que não haja vaidade. Sim. Pelo Tem que contrário, abrir mão todo caramba, dia disso. ela é minha sócia, ela tá lá sendo reconhecida, sabe? Ela tá conseguindo gerar negócios. E é nosso, né? É o que a gente está construindo juntos também, né? Exatamente. E é porque muitas pessoas falam, ai, nossa, deve ser muito difícil você ficar o tempo todo com seu marido. E, na verdade, a gente não fica o tempo todo juntos, porque a gente trabalha hoje de home office em casa. A gente tem um escritório aqui, né? O nosso estúdio. Eu fico aqui embaixo e ele também, quando grava conteúdo, fica aqui. Mas a gente tem um escritório em cima também da nossa casa, porque aqui é a vida como ela é, né? Como a gente está fazendo. E assim, eu tenho a minha parte na empresa que eu faço, ele tem a parte que ele faz na empresa. E a gente almoça juntos, né? E eu também almoço muito fora. Hoje, inclusive, eu tenho um almoço fora. Então, assim, a gente consegue conciliar. Eu fazendo as coisas que eu gosto, você fazendo as coisas que você gosta. Não é um bicho de sete cabeças. A gente precisa ter, realmente, foi o que você falou, abrir mão da vaidade e ter o respeito também, né? Sim. E respeitar o que cada um gosta de fazer, né? Não, com certeza. E eu acho que é super certo. Eu acho que não tem nada melhor de ser sócio da sua esposa quando você consegue ajustar esses... Sim. Porque tudo pra sua família, tudo pra você é crescimento, sabe? Então, e eu acho que é tão legal você ver o teu parceiro crescer, tão legal você ver, sabe? E você poder fazer parte disso porque você tá contribuindo junto com isso, Sim. né? Porque cada um contém a sua vida. Como é que foi seu dia de trabalhar? E é uma coisa separada mesmo, existe uma separação profissional. E eu acho que no nosso caso é sucesso. E a gente ficou mais próximo depois que a gente se tornou sócio, não foi? Os nossos propósitos ficaram mais fortes juntos. Porque a gente vê essa construção e a gente gosta de trabalhar. A gente gosta de falar de trabalho também, né, Leandro? E gostamos de trabalhar juntos. Então, assim, você não me perguntou, mas eu te perguntei, mas eu também estou respondendo, né? Porque é um bate-bola. Porque exatamente. Então, assim, eu acho que assim, foi muito melhor para o nosso casamento depois que a gente se tornou sócios. Sim. Eu também acho. Mas, assim, como você falou uma coisa importante, que é essa questão da vaidade. Mas você também só abre mão da sua vaidade quando você sabe quem você é. Com certeza. Quando você não sabe quem você é,
você realmente... Fica brigando por uma posição. E tem duas vertentes, né? Ou você vai ser aquela pessoa pavão, que você vai querer ficar aparecendo pra todo mundo, vai querer, caramba, se provar pras pessoas que você é bom. E a gente não precisa provar nada pra ninguém. Porque a gente, na verdade, os nossos resultados falam muito mais do que a gente fala. E Sim, não adianta, as pessoas te respeitam não pelo que você fala, mas te respeitam pelo que você construiu. Então você precisa ser uma pessoa de resultados seus para poder ser frutos, né? respeitado, né? A Bíblia diz isso, né? Você será reconhecido pelos frutos que você dá. Então a gente precisa falar isso. Ou você é aquela pessoa que vai ficar tímida, que vai, né, não vai saber quem você é e você vai encolher, vai ser aquém do que Deus te criou para ser. E eu acho que é um pouco isso. Mas assim, eu queria contar mais uma história, porque a gente já tá chegando no fim. Já tem 24 minutos o nosso podcast, passa muito rápido, voa. Falar sobre o que tem movido a nossa vida hoje. Eu acho muito legal a gente compartilhar o que a gente está vivendo agora. E a gente tem vivido momentos de gratidão aqui na nossa vida. A gente tem conseguido enxergar Deus nos mínimos detalhes e nos grandes detalhes das nossas vidas. E a gente queria contar uma história, queria que a Tatiana contasse essa história muito rapidamente, até para desmistificar um pouco. A gente está morando nos Estados Unidos, para quem não sabe, nós moramos aqui na Flórida. E quando a gente veio pra cá, a gente veio cheio de crenças. A gente não, né? A gente ouviu muitas crenças É porque a limitantes gente fez um processo para vir para cá. A gente se preparou, a gente e tirou o nós visto antes. decidimos não ouvir, não é É. verdade? Ó, eu não quero ouvir essas verdades, porque são as verdades que você, A, B, C viveram, e isso não é A uma gente verdade pra queria minha ter a vida. nossa percepção também, porque cada um tem a sua percepção. E existem vários públicos que moram aqui, cada um tem a sua percepção, mas nós queríamos ter a nossa percepção. Exatamente. E eu acho que o que mais que, só para eu poder concluir de fazer a pergunta, é a questão do americano. Pessoal, americano você não é, americano não vai dar ideia para você, você aqui é mais um, você é um CPF, você não vai ter amigo americano aqui, americano não se relaciona com... Aí a gente, não, ele não vou, a gente não vai A gente, bom, ouvir isso. não vamos ouvir. E Vamos. essa história de gratidão? E Vamos, aí, o que aconteceu? conta pro pessoal que é uma história interessantíssima. É uma história linda. O que aconteceu? Na última semana, para quem não sabe, eu sou líder de um projeto voluntário chamado Café com Mais Fé, que já existe há 5 anos no Brasil, tá aqui nos Estados Unidos tem 1 ano. E ele é um projeto que a gente fala todos os dias, uma mulher pelo Zoom traz uma mensagem especial. E na semana passada, eu tive uma mensagem da Alessandra Emerick, que é até a minha psicóloga, que é maravilhosa, uma super profissional, e ela falou sobre gratidão. E ela trouxe uma mensagem, ela falou de uma passagem que ela trouxe, a parte que Jesus multiplica os pães e os peixes para alimentar a multidão. E ela falou, a gratidão precede a multiplicação. Por quê? Porque Jesus deu graças antes. E aí eu fiquei com essa frase na minha cabeça. E a partir dali eu comecei a fazer uma pregação. E eu tive um entendimento de que a gratidão te leva para o próximo nível. Ela te habilita para você subir de nível. E eu fiquei com essa palavra, com essa mensagem muito no meu coração e agradecendo muito, né, a Deus, ao Leandro, a tudo que a gente tem vivido aqui, a nossa casa, a toda a nossa construção. E eu fui almoçar com o Leandro nesse dia. E eu comecei a chorar no restaurante, porque sabe quando você tá assim, Emotiva, grata? né? Eu tava grata, assim, e o Leandro ficou com uma carinha tipo, meu Deus, vão pensar que eu estou maltratando ela. E eu tava emocionada, eu tava feliz e acabou transbordando isso, né? E um americano estava do nosso lado e ele olhou pra mim e falou, "Are you okay?" Eu falei, "Yes, I'm okay." Aí eu falei, "That's okay." Aí eu expliquei pra ele que eu tava emotiva porque eu tava grata a Deus, grata à vida, grata às minhas filhas, ao meu marido, enfim, a tudo que nós estávamos construindo, né? Vendo a vida acontecer. E aí ele falou, eu gosto muito de conversar sobre essas coisas com meu filho e tudo, I'm so empathic. E aí ele foi e falou assim, o que vocês fazem? Não foi, Leandro? Aí começou a querer saber da gente. E aí Conversar muito começou a simpático. conversar, muito simpático, apresentou o filho chegou depois. E aí começou a conversar e aí falou, olha, eu quero me conectar com vocês. E aí Ele começou a falar da empresa dele, começou né, a falar na da empresa verdade, isso. dele. Antes dele perguntar o que a gente fazia, ele começou a falar, não, porque que eu trabalho, eu tenho uma agência focada em lead generation e trabalho em marketing digital, exatamente o que a gente faz aqui, só que a empresa dele é gigante aqui. A Amazon é cliente dele, só empresas muito grandes são Ele tem clientes várias dele. unidades nos Estados E Unidos. até te falando, que interessante, porque no Brasil eu sou PR, né? Eu sou jornalista. Eu falei, não, Tatiana é jornalista. Aí a gente foi conversando, falando um pouquinho da nossa agência, como é que era o nosso trabalho no Brasil. E ele falou assim: eu quero conhecer a agência de vocês. Eu quero conhecer
um pouco mais do trabalho, o que vocês fazem. Quando ele falou isso, eu achei assim interessantíssimo. Aí, o que ficou? Porque a gente precisa fazer reflexões, porque o que faz a gente se tornar pessoas profundas é a gente refletir sobre momentos e refletir sobre coisas. Eu falei assim, cara, gratidão abre portas. Gratidão abre portas. Você, quando é grato verdadeiramente, quando você tem um coração grato, oportunidades aparecem, porque as E você coisas... sobe de nível, você vai pro próximo nível porque você tá habilitado para isso. E assim, e a gente viveu na prática o que nós estávamos falando sobre a mensagem que ela trouxe. Eu tô levando assim pro lado profissional, assim, a falar, gratidão de portas profissionais também, Sim, né? Então, quando você é grato, Deus faz coisas. Cara, ele fala assim, eu acho que Deus deve falar assim, nossa, que coisa, né? Como ele é grato. Eu acho que deve alegrar o coração de Deus de uma forma tão profunda. Você ser grato, você reconhecer que ele tá cuidando de você nos mínimos detalhes, né? e reconhecer, ser grato pelo que você tem, ser grato pelo seu carro, porque a gente tem às vezes uma cultura, né, de ficar falando mal, de falar mal do que a gente tem, falar mal do nosso trabalho, falar mal do emprego, falar mal do salário, falar mal do país, falar mal de tudo. E quando a gente trocar nossa reclamação por gratidão, a gente vai ver o milagre acontecer, o milagre vai acontecer. E o milagre, assim, é no mínimo detalhe. Então, começar a ser grato, sem reclamar, sem falar do outro. Tem um salário hoje que não te agrada? Começa a se movimentar para você poder ganhar mais, mas seja grato pelo que você tem hoje. Exatamente. Não ama o trabalho que você faz hoje, mas desenvolva o prazer de fazer da melhor forma, como se você não tivesse, como se você estivesse fazendo não só porque às vezes a pessoa fala, vou trabalhar para enriquecer o meu chefe. Não, faça por você. E a gratidão gera amor no seu coração. Porque quando você é Exato. grato, você cuida. Você é grato com a sua casa, você é feliz com a sua casa, você vai cuidar da sua casa. A sua casa vai estar cheirosa, arrumada. E isso vai trazendo um sentimento assim de... E você só vai estar habilitado a ir para um próximo nível quando você for grato. Você só vai conseguir uma casa nova quando você for muito grato pela sua casa. Que a sua casa estiver bem cuidada, cheirosa, onde as pessoas cheguem na sua casa, elas sintam um ambiente de alegria, de felicidade. E você só vai ganhar algo novo quando você for muito grato, porque você precisa dar valor ao que você tem hoje. Isso é uma decisão. Você precisa tomar uma decisão de se Exatamente. tornar uma pessoa grata. Se você não é grato, começa a fazer porque você precisa fazer. Exatamente. Porque às vezes a pessoa tá a vida inteira sendo assim, às vezes a família tem essa cultura. A gente vive um país, né? O nosso país, a gente tem muito essa cultura de falar mal de tudo. Então começar a trocar esse falar mal Enxergar o copo meio cheio, né? pela Aí você gratidão. começar a falar assim, até numa situação ruim tem bênção. Porque eu vejo tantas pessoas às vezes reclamando da vida. Aí eu vejo que a família tá bem, tá com saúde. Eu vejo que os filhos estão com saúde. Eu vejo que as pessoas estão... Porque com saúde você resolve todas as coisas. Exato. É só você ter paciência, fé, fazer a sua parte. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Não tem nada fácil nessa vida. E não é fácil pra ninguém. Você pode às vezes olhar pra grama do vizinho e achar que foi mais fácil pra ele. Mas não, você não Com sabe das certeza. lutas. Você não sabe dos bastidores da vida daquela pessoa. Exato. Você não sabe o quanto a gente aqui, né, rala pra caramba para as coisas darem certo. Só que as pessoas que olham de fora pensam, pra ele é mais fácil. E esse pensamento é horrível pra você. É o que Exato. vai te paralisar, né? Então, assim, É a comparação, né? 31 minutos. A gente não quer extrapolar pra gente não poder tornar o nosso papo, que foi tão bacana, cansativo. Eu queria deixar aqui as considerações finais pra gente poder fazer. Você pode fazer aí, de repente, refletindo esses 3 papos que a gente falou, né? Sobre liderança, sobre finanças e sobre gratidão. São temas extremamente importantes, relevantes, é o que a gente precisa para a nossa vida, para a gente ter uma vida melhor. E o que eu quero deixar também com relação à liderança, que é o assunto que eu mais amo falar, né? Liderança com propósito, entenda que liderança não tem a ver com cargos, com posições ou com pessoas que você gerencia, mas tem a ver com o seu posicionamento na vida. Todos nós somos líderes. Você que está nos assistindo é um líder da sua casa, das suas finanças, como o Leandro falou, muito importante, da sua mente, das suas conversas, das suas emoções. Então, você precisa aprender a desenvolver o prazer de se tornar um líder do seu tempo, principalmente, para que você possa ver os milagres, tudo acontecer. E a gratidão, como a gente falou aqui, que é fundamental para que você suba para o próximo nível. E falando Amém. então aqui com o meu público, que é o público que quer prosperar, que quer melhorar de vida, né? Ter sucesso financeiro, né? Então, assim, lidere suas finanças com gratidão. Porque eu peguei os três tópicos, né, sem saber, porque o papo foi livre, a gente não pensou, lidere suas finanças com gratidão. Porque quando você é grato com suas finanças, você vai valorizar o seu dinheiro, você vai valorizar o seu tempo, você vai estudar para que o seu tempo valha mais, né? As pessoas possam te pagar mais pelo seu serviço, pelo seu produto, e você, consequentemente, vai fazer esse dinheiro multiplicar, né? Então, assim, falando
diretamente com esse público de finanças, então lidere suas finanças com gratidão. E eu Maravilhoso. queria agradecer todo mundo que está nos assistindo agora. Muito obrigada. Compartilha esse conteúdo com quem você puder, né? Curte, porque quando você curte, quando você engaja com esse conteúdo, a plataforma, o algoritmo entende que ele é relevante e ele vai alcançar outras pessoas. Se te abençoou, abençoe outras pessoas compartilhando esse conteúdo. Não deixe de compartilhar.